E na nossa temática iremos tratar sobre os que se intitulam pastores, saem por conta própria e fundam uma igreja. E isso porque estamos passando por esse período onde muitos querem ser pastores sem a cobertura ministerial. Acontece que uma das coisas mais fáceis que existe dentro do Brasil é abrir uma igreja evangélica. Basta ver uma associação, uma aglomeração de pessoas, tirar CNPJ, alvará de funcionamento na prefeitura, a licença de bombeiro, estatuto, regimento interno, e a partir daí alguém pode se intitular pastor e sair por conta própria fazendo trabalho ministerial sem a cobertura de Deus. E nós temos que nos preparar para esse quadro. Isso porque muitos desempregados, outros insatisfeitos com o salário porque ganham pouco, são crentes e começa aí um ministério por conta própria, e daí estamos vendo este grande desarranjo aí na obra de Deus, aonde tem gerado grandes prejuízos. É tanto que na escritura aos Hebreus, vamos ler a Bíblia no capítulo 5, versículos 4 e 5, traz a seguinte citação: ninguém, portanto, tome para si mesmo essa honra, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Desse mesmo modo, Cristo não buscou para si mesmo a glória de se tornar um sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Então, quem procede dessa maneira não tem autoridade moral, nem ministerial, nem é exemplo para tomar conta do rebanho, tomar conta da obra de Deus. Porque hoje encontramos com muitas pessoas que foram dormir crentes e se acordaram pastores, uma figura de linguagem, né? Pessoas que não obedecem a uma cadeia de autoridade eclesiástica, isso é, ao seu ministério, brigam nas igrejas ou por algum motivo, fundam esse ministério, não passam por um seminário, em alguns casos não é consagrado, e em outras denominações não é aclamado, reconhecido como pastor, então sai sem preparação e sem ter um crivo ministerial para orientá-lo, para ajudá-lo. Observe que para ser um médico, lógico que tem que fazer um curso de medicina, da mesma sorte um advogado vai fazer o seu curso de direito, o professor vai fazer a pedagogia para tirar a sua licença, a sua inscrição, CRM, OAB, a licença do professor. Da mesma sorte é com o pastor. Ele tem que ter essa preparação, tem que ter essa capacitação, porque tomamos o exemplo de Jesus Cristo, onde foi feito o maior e o melhor de todos os seminários, que os apóstolos aprenderam aos pés de Jesus. Nós encontramos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 12, versículo 15, a seguinte citação: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em contrapartida, hoje encontramos com homens, pastores entre aspas, que serve de vergonha para o evangelho, não sabe falar, na maioria dos casos, pessoas que são desajustadas socialmente, desajustadas no lar, e querem tomar conta da vida dos outros. Isso faz-me lembrar uma certa oportunidade, estava trabalhando numa igreja, plantando igreja, e o pastor que estava recebendo aquele ministério no primeiro aniversário, segundo, terceiro, sempre trazia algo engraçado. E uma das vinhetas que foi feita na época dizia o seguinte, falando do preletor daquele culto de aniversário, dizia o seguinte: hoje o pregador será um ex-traficante da Cachoeira
do bairro de José Pinheiro, em Campina Grande. Observe a disparidade. Alguém pode mudar um bandido, um ladrão, um traficante, mas deixam os bons costumes, a referência do reino de Deus, como se a mensagem da cruz, o evangelho, não tivesse valor. Aí acontece o que nós chamamos de o velho ditado que diz: o crime compensa. Era para ser o contrário, o crime não compensa. Então o cidadão teve que entrar no tráfico, em Zé Pinheiro, na Cachoeira, um local de Campina Grande, um local que é pesado para se morar, para se andar, e ele fazia essa referência. Então nós devemos ter cuidado como estamos tratando do ministério, como estamos vivendo o ministério. Como falo, Deus pode mudar, Deus pode fazer um grande milagre, mas que não seja essas coisas que envergonham no passado, porque o que deve predominar, o que deve prevalecer no ministério é o nome de Jesus, a santificação de Jesus, e não as bondades ou as maldades humanas que nós temos feito ao longo da vida. É tanto que na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo 2, tem a seguinte citação: convém que o presbítero ou pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, hospitaleiro e apto para ensinar. Como alguém que não tem uma carga, que não tem uma bagagem ministerial, que não conhece a teologia, que é simplesmente a interpretação da Bíblia. A teologia não é tudo, é a unção do Espírito Santo, mas tem que ter conhecimento naquele livro que iremos trabalhar, que iremos pregar, que é o nosso manual, a Bíblia Sagrada. Não conhece a psicologia, não conhece a antropologia, não conhece a sociologia nos comportamentos da sociedade. Como vai liderar um rebanho, trabalhar com cabeças de pessoas, famílias com problemas? Que quem vem à igreja normalmente tem problema. É o vício, a enfermidade, é o desemprego, é um lar desajustado que precisa de restauração, porque a igreja do Senhor é o pronto socorro, é o refúgio para a renovação, para o reencontro, para a restauração tanto da vida material, a vida biológica, como da vida espiritual. E o alvo, o objetivo, a determinação é essa. Então o pastor, o presbiterato tem de estar apto para ensinar. Como iremos ensinar aquilo que não aprendemos? É tanto que no Evangelho nós vemos a citação dizendo: o Espírito Santo vos lembrará das coisas que vos tenho dito. Então nós só temos condição de lembrar das palavras, das demandas do Espírito Santo se conhecemos, se tivermos intimidade com a Bíblia, se soubermos de que se trata a Bíblia. Aí o Espírito Santo começa a renovar. Então o ministério pastoral é para toda e qualquer pessoa que seja chamada a servir a Cristo em espírito e verdade. É tanto que lá no Antigo Testamento, onde não se falava desse ministério pastoral, desse ofício, mas encontramos referência que podemos trazer à atualidade para mostrar o verdadeiro pastor, o verdadeiro obreiro de Deus. Vejamos, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 16: mas eu não me apressei em ser pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes que saiu dos meus lábios e está diante da tua face. Então observe que o ministério pastoral não é dinheiro, não é a glória, não é a honra humana, mas nós vemos que dia da aflição, porque todos os dias o líder vai enfrentar problemas das famílias, dos jovens, problemas da sociedade, desafios em números que ele vai ter que resolver. Tudo isso aí vai gerar uma aflição, uma angústia na vida do pastor. E se ele não estiver preparado, não estiver aprovado por Deus, não for realmente separado para o campo ministerial, grande será o prejuízo tanto na vida dele como
na obra de Deus. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.